Tudo bem? Vou pegar o celular aqui. Esse fio aí. Deixa eu passar. Na madeira, porque tá frio. Ah, vai. Tudo certo. Hã? Tudo certo. Tudo bem? É uma alegria muito grande a gente estar aqui nessa manhã, abrir a palavra de Deus. Se você tem sua Bíblia, pegue ela nesse instante. Eu não sei quando você meditou nela durante a semana. Mas pegue sua Bíblia e vamos, então, falar um pouquinho com Deus. Bom dia, pastor Jamilson, família, Jada e família, Marquinhos e família, Silva, irmão Timóteo, João, minha sogra está aqui hoje, Marissa, irmã da Josi, Charles. Irmão Timóteo, deixa eu ver uma coisa que tem aí no bolso seu, presta para mim. Deixa eu ver. Perdeu, irmão Timóteo? Não acredito. O que é isso aqui? Medalha do que, irmão Timóteo? Corrida de 10. Corrida de 10, tá perdendo no último ano. Essa é de 10K. O ano passado já fez 5, né? Sim. 5, né? E esse ano fez 10. Aí para agora, não? Não? Vai tentar quando? Novembro? Vai tentar quando em novembro? 15, né? E o ano que vem, quanto nós dois vamos tentar? Vamos tentar o meio. Meia maratona. Não sei se eu vou conseguir acompanhar muito, mas vamos treinar, né? Vamos treinar. Deus abençoe. O Monte Timóteo aqui, nessa manhã, é uma inspiração para todos nós. A gente já podia ir embora daqui. Tá bom? A gente já nem precisava ter sermão. Tá? É só olhar para a medalha e para o Monte Timóteo. No final, todos nós, dessa corrida, a gente vai receber um prêmio. Vocês sabem. Amém. Eu creio que a luta que a gente faz aqui na Terra, a resistência que a gente tem para as coisas, parabéns, as resistências que a gente tem para as coisas da vida, eu creio que faz com que a gente alcance lá no final. 10 quilômetros. 10 mil metros. 10K seria 10 quilômetros. 6,2 milhas. 6 milhas por 1,2. Aí ele vende mais milhas, né? Então, 5 milhas 5 quilômetros, é 3,2. 10 quilômetros é 6,2. 21 quilômetros é 13,2 milhas. E uma maratona é 26,4 milhas. É isso. Tá bom? É bastante. Hoje pede para pedir no carro do teu pai 10K, ele vai mostrar para você quanto dá. Acho que dá mais, daqui para casa, mais ou menos. Parabéns, irmão. O Monte Timóteo, ele teve uma experiência. Né? E quando a gente tem uma experiência, dizem que a experiência, ela muda o nosso destino. Toda experiência que você tem, sendo boa ou sendo ruim, ela muda o seu caminho, aonde você quer chegar. Ela muda o seu destino. Quando o irmão Timóteo fez 5K, eu fiz junto com ele, ele teve uma experiência. Quando ele fez 10, ele teve uma outra experiência. E para ele se preparar para a próxima experiência, que será 15, também isso vai mudar o caminho dele. E tudo
tudo que é experiência para nós muda o nosso destino, muda o nosso caminho. Pergunta: experiências ruins mudam o nosso destino? Sim ou não? Sim. Quais são as experiências ruins que podem mudar o destino de uma pessoa? Vamos lá. Um acidente? Hã? Um acidente? Um acidente. Um acidente pode mudar o destino de uma pessoa? Sim. O que mais? Hã? Ruim, não, coisas ruins primeiro. Uma experiência ruim. Hã? Uso de tabaco? Ok. Charles, uma experiência. Hã? Enfermidade, uma doença. Por exemplo, aquele que passa por um câncer, por exemplo, eu tenho um amigo que está passando por câncer agora, operou, tirou o câncer da. Ontem eu liguei para ele e ele falou assim: a minha visão de vida é outra. O que mais? Experiências ruins podem mudar destinos? O que mais? Um divórcio pode mudar, sim ou não? Sim. Sim, né? Ok. O que mais? Experiências ruins. Luto. Quando você perde uma pessoa, a única coisa que faz com que uma pessoa, com que você pare na sua vida, é a morte do ente querido. Só. Você pode estar fazendo o que for, você pode estar trabalhando, você pode estar viajando, você pode estar fazendo o que for. Se alguém da tua família próximo a você morre, você para. E a partir daquele momento você tem uma nova experiência. Experiências mudam destinos. E coisas boas também podem mudar o seu destino, sim ou não? Hã? Sim. O que, por exemplo? Vamos lá. Nascimento. Perfeito. A visão que você tinha do pai antes de nascer o teu filho era uma. A partir do momento que teu filho nasceu, a visão que você tinha do teu pai é outra experiência, mudou o teu destino. O que mais? A cura. A cura. A partir do momento que você foi curado, uma coisa boa veio sobre você, muda o seu destino, muda a sua perspectiva de vida. O que mais? Hã? Sucesso. Sucesso. Obter, por exemplo, você teve sucesso em alguma coisa no trabalho, aquilo que foi uma experiência nova, muito bem. Ok. O que mais? Uma graduação. Hã? Uma graduação. Uma graduação. Ok. Uma escola, um estudo, algo novo, também muda o seu destino. O que mais? Ler um livro muda ou não? Muda. Conhecer gente nova muda ou não? Pessoas novas? Sim. Né? Você sai do teu círculo, aquele círculo seu só fala aquelas coisas, só faz daquele jeito, você sai desse círculo e muda o teu círculo, tem uma nova experiência. Viajar traz novas experiências, sim ou não? Traz novas experiências. Como você disse, tanto faz experiências boas como experiências ruins, elas mudam o seu destino. Você, no final das experiências que você passa, você diz assim: isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha maneira de pensar. Isso mudou a maneira como eu vejo a vida. Você já ouviu pessoas falando assim? Isso já mudou a maneira como eu vi a vida. Eu vi a vida dessa maneira. A partir do instante que eu passei por essa experiência, isso mudou a minha vida. Tem um camarada na Bíblia que ele teve uma experiência. Eu estou falando para você de Paulo. Quem que era Paulo? Paulo era um camarada puro sangue, certo ou errado? Dizem que falava 7 idiomas, 8 idiomas. Os discípulos não deviam ter se metido a tirar sorte e colocar o tal de Matias no lugar, porque Paulo é o 12º apóstolo. Posso estar falando uma heresia, tá ok? Mas muitos comentaristas dizem isso. Paulo, ele se orgulhava
antes dele ter uma experiência, ele se orgulhava de ter feito o quê? De perseguir quem? Os cristãos. Pronto. Esse era o trabalho dele. Sou puro sangue, me orgulho disso, eu sou bom, sou doutrinado, eu sei muito e o que eu vou fazer é perseguir os cristãos. Agora vem então Paulo e passa por uma experiência que mudou o seu destino. E qual foi a experiência que Paulo passou? O que aconteceu com ele? O encontro com Jesus. Mas ele encontrou. Mas para ele encontrar, ele teve que passar por uma experiência. Qual a experiência que ele passou? Caiu do cavalo. Literalmente. Literalmente. Literalmente caiu do cavalo. E literalmente ficou o quê? Cego. Olha que experiência magnífica. Olha que fantástico para mudar a minha e a sua vida se um dia a gente cair do cavalo e fica cego. O que aconteceu com ele? Ele estava indo numa direção, se achava bom, se achava melhor, perseguia os cristãos, achava que sabia tudo e foi criado nas melhores escolas e dizia: eu sou bom. E o início da ruína é quando você pensa que você é o bonzão. Esse é o bonzão. Ah, eu sou bom nisso que eu faço, sou bom nisso, isso é ruim, isso é assim, eu sou melhor que você, eu sou mais santo que você. Esse é o início da ruína de todo mundo. E quando Paulo estava lá em cima, ele caiu do cavalo e ficou cego. A experiência foi ótima, sabe por quê? Às vezes eu fico me perguntando, será que eu não tenho que ficar cego? Porque muitas vezes a gente olha tanto para fora que se esquece de olhar para onde? Para dentro. Se eu perguntasse para você hoje, qual que é o seu maior inimigo, o que você diria? Quem é o último? O maior inimigo seu é você mesmo. O maior inimigo do João Júnior é ele mesmo. Porque é ele que diz coisas ruins para ele, é ele que toma decisões ruins para ele, é ele que fala coisas que não são boas para eles. O pior inimigo seu não são os de fora, são os de dentro. Perdão, são aqueles que é aquele que está dentro de você. Eu estava escutando um podcast essa semana, um camarada dizia assim: eu tomo muito cuidado com o que eu digo para mim mesmo. Eu tomo muito cuidado com aquilo que eu falo para mim mesmo. Joel J é o nome dele. Ele estava falando sobre como você fazer coisas boas, como ser vencedor em todos os aspectos da vida. Ele disse assim: eu me policio com aquilo que eu falo para mim mesmo. Então Paulo, ele teve uma experiência que mudou o rumo dele, porque ele perseguia os cristãos, e agora, ao invés de perseguir os cristãos, ele dizia assim: não, essa experiência, quando eu olhei para dentro de mim, eu não gostei, o que eu falava para mim não era bom, e agora eu não persigo mais os cristãos, eu prego Cristo crucificado. É porque não tinha outra coisa para ele pregar? Não, é porque o Cristo crucificado basta na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu falo assim: será que eu não tenho que ficar cego mesmo? Às vezes eu pergunto assim: será que eu não estou falando coisas ruins para mim mesmo? Ah, eu não posso, não vai dar certo, olha, aquela pessoa é assim, eu posso ficar igual a ela, olha, nessa direção não é bom, assim, assim, assim. Ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo, eu fico ouvindo a minha voz. Eu fico me auto-sabotando. E não tenho experiências novas que possam mudar a minha vida, que possam mudar o meu comportamento, que possam mudar a maneira como eu posso chegar até Jesus. Aí, esse camarada, o tal do Paulo, ele começou a pregar. E quando
Paulo começou a pregar, ele encontrou uma igreja que se chamava Corinto. Que eu vou dizer para vocês uma coisa, era uma igreja muito complicada. Eu não vou ler os textos aqui que falam da maneira, nós não temos tempo, eu tenho os textos aqui, mas a igreja de Corinto, se você ler como ela era uma igreja assim, que ia de mal a pior a cada momento, porque existia ali em Corinto, existia ali baixo nível moral e espiritual, divisão, vícios baixos entre eles, abusaram da liberdade cristã, mestres legalistas, corrupção, desordem no culto, falsas doutrinas. Era uma igreja assim, ruim. Mas aí chega Paulo. E chega Paulo com a experiência que ele tinha caído do cavalo. E experiências mudam destinos. Repita comigo, experiências... Não é assim. Repita comigo, experiências mudam destinos. Chega Paulo. E chega Paulo, e se eu chego numa igreja como Corinto, não sei, pastor João Dias, como você faria, mas chego ali, eu falava assim, vamos acabar com essa bagunça aqui. Quem manda aqui agora sou eu. Porque a tendência do ser humano é ir com as suas próprias forças, mas não se esqueça que Paulo havia caído do cavalo. Ele parou de olhar para fora e olhou para onde? Para dentro. E aí ele traz para a igreja de Corinto a maior carta que eu creio que Paulo escreveu. E se encontra em Coríntios 13. Abra a Bíblia sua. Você sabe decor? A gente vai ler. Coríntios 13. É primeiro, tá? Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, palavra por palavra. Vamos lá. 1 Coríntios 13, versículo 1, até o versículo 2, que diz assim: ainda que eu fale, olha, Paulo chega numa igreja assim, totalmente desgastada, totalmente quebrada, e ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Vou continuar lendo aqui o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso, o quê? Essa é a visão daquele que olha para dentro, que não fica olhando para fora. Essa é a visão daquele que tem a experiência do encontro com Deus. Essa é a visão daquele que precisa, a cada dia, ter uma experiência com Jesus. Não é por força e nem por violência. Não é por imposição. Não é dizendo dessa maneira. Não é dizendo que você faz assim, não. É você tendo uma experiência com o teu Deus que faz com que você tenha um amor em sua vida. É você tendo uma experiência ao lado de Deus é que faz com que você pregue como Paulo pregou, dizendo assim: eu posso ter tudo, mas se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Aí, você pergunta assim, mas o que é o amor? Você aprendeu a amar? Te ensinaram a amar, mãe? Te ensinaram? Disseram assim, ó, quando nascer seu filho, no primeiro dia, não. Faz assim, aí você, para você amar, você tem que dar um beijo assim,
para amar você tem que ser dessa maneira, não, para amar você tem que no segundo dia fazer assim, não, para você amar sua esposa você tem que fazer assim, assim, dessa maneira. Te ensinaram você a amar, sim ou não? Não, porque o amor ele é o quê? Natural, porque o Deus que criou você, a imagem e semelhança dele, porque Deus é. Por isso que não te ensinaram. Porque você é a imagem e semelhança do amor. Por isso que não te ensinaram. Aí Paulo, ele vem aqui no capítulo 4, explica em palavras humanas o que é o amor. Ele diz assim, o amor é o quê? Paciente. Paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Tudo suporta. te ensinaram amor. Mas quando você olha para uma mãe, ela não faz tudo isso aqui? E quando você olha para um cristão que tem Deus no coração, ele também faz tudo isso aqui? A gente luta muito com o fim dos tempos, né? Se você quiser ter Ibope hoje, é só você colocar o alarmismo nas pessoas, você tem Ibope. Tanto é que muitos camaradas que pregam, eles saem alguma notícia do Papa, ele já vai lá, pega, faz um fuzuê danado para ganhar seguidor. Esse é o tchan do momento. Né? Pegar o sensacionalismo, colocar no YouTube para ganhar seguidores. É isso que o povo faz. Então, qualquer coisinha que sai, eu já vejo o camarada lá, ó, aconteceu isso e tal. Aí vem Paulo também e destrói tudo isso. Por que ele destrói tudo isso? Porque Paulo, aí ele diz assim, ó, no final antes de eu falar de Paulo, eu vou falar para você duas coisas que vão suceder nos últimos tempos. Presta atenção. Primeiro, o amor de muitos vai fazer o quê? Esfriará. O amor de muitos se esfriará. Esse é a primeira coisa que vai acontecer. Segundo, você tem que ter o quê? Fé, o que mais? Esperança e o que mais? E amor. 3 coisas. Porque sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem esperança, tchau, você já era, você não vive. Olha, eu tenho esperança de viajar, eu tenho esperança de comprar, eu tenho esperança de fazer, minha família vai ser assim, o meu emprego vai ser assim. Essas são algumas. A melhor, Jesus vai voltar. O choro vai parar, o câncer vai acabar. Os meus entes queridos vão ressuscitar. Esperança, 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 esperança. Então, nos últimos tempos, você tem que ter o quê? Fé, esperança e o quê? Amor. Mas você já reparou que muitas pessoas que ultimamente tinham muita fé e muita esperança têm abandonado Deus? Nossa, o camarada era firme na fé. Olha, ele era assim, forte na fé e abandonou a Deus. E aí Paulo explica para você e para mim nessa manhã. Olha o que ele diz no versículo 13. Ele diz assim, agora, depois ele discorreu um pouquinho, quando eu era menino, falava como menino, porque agora eu via como espelho, agora eu vejo face a face. Aí no versículo 13 ele diz assim, agora pois, permanecem o quê? A fé, o que mais? A esperança, o que mais? O amor. O amor. Mas se você tiver que ter um desses 3, qual que você tem que aplicar? O amor. Você entendeu o que é que eu desejo?
Eu tenho uma fé inabalável. Parabéns. Eu tenho uma esperança na volta de Jesus. Fantástica. Parabéns. Mas Paulo diz assim: se você tiver que dar prioridade a algum desses, você dê prioridade a qual? Amor. Eu não sei quantas experiências você tem tido. A Juliana acabou de ter uma experiência de uma viagem. Cresce ou não cresce? Cresce, né? Cresce no conhecimento, viajou com o Carlos, cresce no amor, cresce na visão de mundo. É fantástico. A gente tem a Ruth, que acabou de passar Ainda tá? por um câncer. Ah. Né? Acabou de passar por um câncer. Nós conversamos, eu falei, você cresceu, ela falou, eu sou uma outra pessoa, tenho outra visão de vida, mudei o destino. A da Ruth foi mal, foi uma experiência ruim? Foi. Mas mudou o destino dela e vai fazer com que ela tenha um destino diferente do que aquela minha vida. Mudou. A Juliana teve uma experiência boa, de viagem, o Carlos, de crescimento. Mudou. Eu pergunto para você nessa manhã, quais experiências você tem procurado na sua vida para que ela possa mudar o seu destino? Quais as experiências que você tem tido em sua vida que possam fazer com que você se aproxime de Deus? Quais experiências você tem tido a cada dia que vão fazer que o seu destino seja diferente daquele que você está mirando hoje? Se precisar cair do cavalo, caia. Se precisar ficar cego, fique. Mas se precisar fazer uma viagem com o seu amor, faça. Não desejo ninguém que passe por aquilo que a Ruth e outras pessoas estão passando nesse momento. Desejo a você experiências boas, vivas, fortes, que te aproximem de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Você fica em pé? Vamos orar? Maravilhoso Deus. Todos nós aqui temos tido experiências boas ou experiências maus. Mas eu creio, Senhor, que essas experiências servem para mudar o nosso destino. E o nosso destino maior é os céus. Por isso, nos dê experiências que nos levem para os céus. O Senhor sabe de cada um que precisa. O Senhor sabe qual é o rumo que precisamos mudar em nossas vidas. Fale conosco nesse dia. Fale através do Teu Espírito e que possamos ouvi-lo de uma maneira muito clara em nossos corações. Abençoe a cada família aqui representada. Que o Senhor derrame dos céus bênçãos, amor, vida, alegria, tudo que vem do Teu Santo Espírito, por favor, Senhor. Nos dê um restante de sábado muito feliz e abençoado. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhe cada um de vós, onde quer que vocês andarem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Feliz